próprio Espírito Santo de Deus o conduziu a um lugar para ser tentado pelo diabo. Isso é possível? O próprio Espírito Santo levar uma pessoa para um lugar, permitir que esta pessoa tenha uma vulnerabilidade para ser tentada pelo diabo. Isso tá certo. É desse jeito mesmo. Olha, eu não sei se você conhece essa história, mas de fato, esta história vai te ensinar grandes verdades espirituais. Por isso, eu, pastor Benjamin Júnior, te convido para esta viagem interbíblica para entender que ele não perde tempo em te fazer cair na tentação. Mateus capítulo 4 conta uma passagem da história da vida de Jesus muito interessante. Olha só, Mateus capítulo 4, versículo 1, vai descrever o batismo de Jesus. Após o batismo de Jesus, ele vai ser conduzido pelo próprio Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Diz o versículo 1 do capítulo 4 de Mateus. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de ter jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordem ao seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor, seu Deus. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso lhe darei se prostrado me adorar. Olha só que interessante. Jesus é conduzido pelo próprio Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Aqui já começa a bugar a mente de muitas pessoas. Espera aí, o Deus que me livra da tentação me coloca numa situação tentadora? Olha, você vai entender e você vai perceber que Jesus aqui está sendo provado como um homem, mostrando para cada um de nós que nós podemos vencer toda e qualquer tentação. Mas o foco desta mensagem é trazer a alusão para cada um de nós como Satanás ele trabalha para nos levar ou para nos fazer cair em tentação. Ele usa tudo. Eu quero destacar aqui alguns pontos para você entender. Primeiramente, a Bíblia diz que Jesus é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado e lá ele jejua e ora por 40 dias. E após os 40 dias, Jesus tem fome, sabe? Eu não sei se você já jejuou e se você já orou por um longo tempo. O máximo que eu fiz de jejum foi por 5 dias e eu quase morri. Por quê, pastor? Porque para mim, naquela época, foi difícil. Eu não sei se hoje seria difícil ou seria fácil, mas é um momento muito difícil. A atmosfera espiritual que cobria Jesus naquele lugar era uma atmosfera poderosa. Claro, o momento que Jesus falava com Deus era um momento de conexão íntima, até porque nós precisamos considerar que Jesus não tinha pecado. É diferente de cada um de nós. Nós jejuamos para humilhar na nossa alma. Jesus jejuava para mostrar o exemplo para cada um de nós, pois a sua alma não necessitava de humilhação, tendo em vista que ela não era dominada pelo jugo do pecado. Então, cada um de nós, quando jejuamos, até alcançarmos uma atmosfera espiritual poderosa de adoração, de entrega a Deus, leva um tempo.
Eu imagino que Jesus, quando ele entrava na presença de Deus, ou quando ele passava a começar a orar, quando ele começava a orar, logo o céu se abria, logo a atmosfera espiritual era marcante, ele vivia nessa órbita. É interessante, porque o texto não diz que Satanás estava perto de Jesus, que o tentador estava perto, mas que depois de jejuar e orar por 40 dias, Satanás se aproxima, mostrando para cada um de nós que essa aproximação de Satanás leva-nos à memória daquilo que Jesus disse, que o diabo anda ao derredor de cada um de nós como um leão que ruge, bravo, bramindo, querendo nos tragar. Da mesma maneira, ele faz com Jesus, se aproxima do mestre para o tentar. E aqui começa a série de tentativas que Satanás coloca na vida de Jesus. Eu quero destacar um ponto aqui para você entender que Satanás ele não trabalha com números baixos. Satanás trabalha com números altos. Como assim, pastor? Satanás, no quesito tentação, ele não usa 10% da sua capacidade para tentar o homem. Sempre ele está usando a sua capacidade máxima. Satanás aqui, ele simplesmente olha para Jesus e ele fala, eu vou investir o meu tudo, a maior arma da tentação. Vou oferecer de cara o melhor que eu posso oferecer. Aqui eu já aprendo que o inimigo das nossas almas, quando ele vai nos tentar, ele não perde tempo. Ele investe o 100% da sua energia em tentar nos fazer perder o quê? A fé, nos afastarmos da fé. Ele quer nos derrubar em meio àquela tentação. Segundo ponto que eu acho interessante na palavra do Senhor, nessa história especificamente, é que Satanás, ele não tenta Jesus induzindo Jesus ao pecado. Ele tenta Jesus fazendo com que Jesus cometa um erro que o desvincule dos propósitos de Deus. Ou seja, Satanás aqui não está seduzindo Jesus para pecar. A priori, ele está seduzindo Jesus para se apostatar dos propósitos pelo qual ele veio sobre a terra, da fé. Eu passo a entender que há momentos das nossas vidas que nós estamos orando, jejuando, estamos fortes espiritualmente. E Satanás, ele não vai conseguir nos lançar para o pecado diretamente, mas ele tenta nos afastar desta fé que nos torna forte para depois nos induzir ao pecado. Ele chega no momento de fraqueza de Jesus. Fraqueza da fé? Não. Jesus havia orado e jejuado por 40 dias. Esse homem não está fraco de fé. Pelo contrário, Jesus está fortíssimo na fé. Mas a Bíblia deixa claro que Jesus tem fome. O seu corpo está fraco. O seu corpo não aguenta mais jejuar. O seu corpo precisa ser alimentado para ter energia para orar. E aqui eu percebo como Satanás é sutil e sagaz. Porque quantas das vezes nós estamos firmes com o Senhor, estamos orando, jejuando, estamos espiritualmente forte, mas Satanás, ele aproveita a ocasião certa. No caso de Jesus, a ocasião certa para ele induzir Jesus a uma tentação foi um momento de fraqueza física. É nesse ponto que faz sentido vários outros versículos da Bíblia. Como, por exemplo, aquele que não negar a si mesmo, aquele que não morrer não herdará a vida eterna. Eu antes subjugo o meu próprio corpo, reduzindo a servidão. Esses textos bíblicos fazem sentido aqui. Porque há momentos que a sua fé vai estar inabalável, mas o seu corpo vai ser a brecha que Satanás quer te induzir a se apostatar do propósito. Dá um exemplo, pastor. Eu vou te dar um exemplo mais claro. Aquele momento que você tem desejo de orar, você está firme com Deus, você está bem com o Senhor, o Espírito Santo te chama para orar,
mas o teu corpo está cansado. Você passou o dia inteiro trabalhando. Você passou o dia inteiro limpando a casa. O seu corpo não aguenta. Teu espírito quer. O seu corpo não aguenta. Satanás, ele vai se aproximar de você exatamente neste momento. E neste momento, ele vai investir o seu tudo para te apostatar daquele propósito de oração. E se apostatando daquele propósito de oração, te induzir ao pecado. Como, pastor? Ele vai olhar para você e falar a mesma coisa que ele falou para Jesus. Quando Jesus, depois de 40 dias de jejuar, ele teve fome. Satanás olhou para Jesus e falou, transforma essas pedras em pães. Certamente ele vai olhar para você e falar, mulher, descansa. Orar por quê? Você já orou de manhã? Você já foi para o culto de manhã? Você já orou à tarde? Você precisa descansar. Olha, Deus não quer sacrifício de tolo. Ele vai usar a Bíblia para mostrar para você que tudo justifica você dar vazão ao seu corpo, você satisfazer a necessidade ou a justa necessidade do teu corpo. Eu preciso que você entenda que a necessidade de descanso é justa, como a necessidade de Cristo se alimentar era justa, mas Satanás estava aproveitando de uma justa necessidade física para fazer Jesus se apostatar da fé. E aí eu entendo que ele não perde tempo no quesito tentação. Muitas das vezes ele vai usar necessidades justas para nos fazer se apostatar da fé, para depois nos induzir ao pecado. Muitas das vezes usando a própria Bíblia. Quantas pessoas usam a própria Bíblia que diz que Deus é amor para justificar os seus pecados? Quantas pessoas dizem que elas usam o texto assim, a graça, estamos debaixo da graça, para cometer atrocidades e depois vai falar, é só pedir perdão para Deus. Ou seja, Satanás já conseguiu convencê-las destes textos bíblicos fora de contexto, fazendo com que elas caiam em tentação, mesmo estando embasado em textos bíblicos fora de contexto. Com Jesus, ele investe o quê? Ele investe toda a sua energia em tentar Jesus. Ele chega no momento certo. Qual era o momento certo? Quando Jesus teve fome. E ele vai atingir o alvo certo. Ele não quer levar Jesus ao pecado a priori. Ele quer levar Jesus para se afastar da fé, do propósito pelo qual ele veio. Jesus não veio para transformar pedras em pães e burlar a naturalidade das coisas. Se Jesus tivesse transformado as pedras em pães, quando nós olhássemos para essa história, certamente nós diríamos, Jesus, tá fácil para Jesus fazer jejum, porque depois ele vai transformar as pedras em pães e vai comer. Eu vou jejuar, depois eu não tenho dinheiro, depois eu não tenho isso. Ou seja, nós daríamos desculpa que não conseguimos porque Jesus se valia de condições mais favoráveis. Então, esse não era o propósito de Deus. E Satanás queria afastar Jesus do seu propósito. É assim que ele faz com muitas pessoas. Ele não vai te induzir diretamente para o pecado porque a sua fé está forte, mas o seu corpo está fraco. E é exatamente isso. Mas olha que coisa interessante. Aqui, Satanás olha para Jesus e diz, olha, o versículo 3. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus, se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Por que Satanás falou mande? Porque ele sabia que Jesus tinha autoridade e poder para isso. Então aqui, ele não está questionando o poder de Cristo. Ele está questionando a filiação de Cristo. E é exatamente assim como fez com Jesus que ele faz conosco. Ele não questiona o poder de Deus na sua vida. Ele questiona a sua filiação. E qual é a melhor forma que ele faz? Ele olha para nós e diz assim, você já orou de manhã? Se você mesmo é filho de Deus, você não precisa de tanta oração. Se você mesmo é filho de Deus, você não precisa de tanto jejum. Se você é filho de Deus, você não precisa se sacrificar tanto, porque Jesus já levou sobre si as dores, os problemas, as pisaduras dele. Nestas pisaduras você foi sarado. Você não precisa sangrar na fé
Você não precisa sangrar no combate da fé, porque Jesus já sangrou na cruz por você. Ou seja, aqui ele pede para Jesus provar filiação. Para nós, ele justifica a nossa filiação para que nós nos abstemos do compromisso celestial. Você pensa que Satanás é besta? Tu pensa que Satanás é bobo? Ele é astuto, sagaz. Ele não é inteligente. Ele é maldoso, astuto e sagaz. A sua maldade pode parecer inteligência, mas na verdade é trevas. Ele é sagaz, astuto e perverso. Ele sabe como derrubar o homem. O texto continua dizendo: Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aqui está a grande ferramenta para combater o inferno. Ainda que Satanás use palavras bíblicas para justificar a sua fraqueza física e te afastar do propósito, é com as palavras do evangelho, é com a Bíblia Sagrada que você combate a meia-verdade de Satanás. Lembre-se, uma meia-verdade é literalmente uma mentira ou uma verdade deturpada, que no caso, para mim, é mentira. Como que você combate a meia-verdade ou como que você combate a mentira? Com a plena verdade. Por isso, eu quero lembrar você a importância de você conhecer a palavra de Deus. Ela é a espada que você vai usar para resistir às tentações. Porque Satanás não vai pegar uma pessoa que está com a fé inabalável, uma pessoa que está jejuando, uma pessoa que está orando, que está no fogo, que está no poder. Ele não vai pegar uma pessoa dessa e simplesmente jogá-la num adultério. Ele vai afastar da oração. Ele vai afastar do jejum. Ah, eu já jejuei hoje. Ele vai afastar dos propósitos, apostatar a pessoa da fé, enfraquecer o espírito da pessoa e depois induzi-la ao pecado. Porque o corpo facilmente se enfraquece. O corpo dificilmente resiste às coisas espirituais. Então, é assim que Satanás faz. Mas Jesus combateu ele como? Usando a palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Note, o que mais Jesus precisava naquele momento? Pão. O que mais Jesus precisava naquele momento? Água. O que faz Jesus falar que nem só de pão viverá o homem? A sua fé. Porque aquilo que ele mais precisa é aquilo que ele mais está disposto a abdicar pelo propósito maior de não cair em tentação. Olha só, quantas das vezes você está na sua casa, você chegou do serviço cansado, uma louça para lavar, a família bagunçou a casa toda, mas aí você tem um compromisso de ir para a igreja. Ou você tem um compromisso, você fez um compromisso com o Senhor, toda vez que você chega em casa, você orar, você buscar a face do Senhor, ou você está num propósito de jejum. Aí simplesmente Satanás vem te tentar. Olha a casa, você precisa arrumar. A Bíblia diz que a mulher deve cuidar do marido. A Bíblia diz que a mulher deve cuidar das coisas do mundo, das coisas do homem, das coisas do marido. Como Deus vai receber a tua... Sim, mas você fez um propósito. O certo seria você se organizar, fazer o propósito e cumprir o propósito e manter tudo organizado. Mas eu te pergunto, naquele dia você se desorganizou, ou naquele dia a desorganização nem foi tua. Simplesmente você deixou a casa limpa, saiu para trabalhar, ficou o teu marido com esses 2 cavalos desses filhos que você tem, bagunçou a casa inteira, você voltou, tá o Afeganistão ali dentro da tua casa, não foi culpa tua, a Bíblia não justifica você quebrar o seu propósito por isso. A Bíblia sempre ela vai cobrar a sua competência, mas não as injustiças que acontecem com você. O certo é o quê? É você fazer o propósito, depois você cuida da casa. Nessa situação que eu acabei de explicar, certo? Mas aí Satanás ele vai usar a palavra, ele vem e ele usa a palavra, dizendo como? Olha, Deus vai receber tua oração, olha como tua casa tá, teu marido tá aí, ó, reclamando da pia. Peraí, uma pia que ele bagunçou. Você pode lavar com muito amor e carinho, mas peraí, você tem um propósito. Teus filhos lá de 18, 20, por que eu falo cavalo?
Aquele adulto mesmo, 20 anos, 23 anos, 24 anos lá, só vivendo nas suas custas, não move uma agulha, não move um palito de fósforo, e você carregando a sua casa e ainda tentando ser uma coluna espiritual no teu lar. Facilmente, Satanás, ele tem um campo fértil para ele usar a palavra. O que você tem que fazer? Usar a palavra de volta. Dizer, Satanás, não adianta tentar bagunçar meus sentimentos, porque a pia vai ficar. Aliás, eu te digo, quando Jesus estava na casa de Marta e Maria, Marta se preocupou em cuidar das coisas para servir o Senhor. Ela estava lavando louça, preparando o que comer, mas Maria estava nos pés de Jesus, adorando o Pai. Agora é o meu momento de adorar o Senhor. Depois eu me levantarei e cuidarei do meu lar. Nessa hipótese que eu acabei de explicar. Eu sei que existem várias hipóteses, mas nessa hipótese você usa a palavra. Por quê? Porque a palavra plena, a verdade plena, vence a meia-verdade ou vence a verdade deturpada ou a mentira. Então, meu querido, assim Jesus diz. Quantas das vezes você sabe que você tem que levantar para orar na madrugada? Você sabe que você tem que buscar o Senhor, mas você fala, mas eu preciso descansar. Vai me dar olheira. Mais vale ter uma olheira e permanecer forte espiritualmente do que ter o rosto bonitinho e ter sido o negligente que permitiu que Satanás o induzisse à tentação, te afastando do propósito, te afastando da fé. Mas olha só, Satanás não para. Ele ainda vai continuar tentando. Ainda que você resista a ele, ele vai continuar tentando. Olha o que aconteceu com Jesus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse, se você é o filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito. E aí Satanás usa uma palavra. E ele fala uma verdade, fora de contexto. Ele fala, aos seus anjos ele dará ordem a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Meu querido, Satanás também sabe pregar. Ele sabe versículo bíblico. E ele usa para justificar você se afastar dos propósitos celestiais. Exatamente isso. Se ele tiver que usar a Bíblia, ele vai falar ali, com você. Ele vai falar no teu ouvido. Se ele tiver que usar a Bíblia, ele vai usar. Ele vai investir 100% da energia dele para te fazer cair na tentação. Mas olha mais uma vez a importância de conhecer a palavra. Jesus responde, também está escrito, não ponha à prova o Senhor teu Deus. Ponto. Ponto. Você pode usar a Bíblia, mas não adianta usar fora de contexto, não adianta deturpar. Eu conheço o pleno evangelho. Olha a importância de dominar a palavra celestial. Eu não entendo como tem pessoas dentro da igreja que elas sabem ler, elas têm condições de ler, elas preferem ficar no celular ao invés de ler. Elas preferem ficar na internet ao invés de ler. Elas preferem ficar no Netflix, elas preferem ficar no Instagram ao invés de ler. Pastor, eu sou proibido a usar Netflix? Não. Eu sou proibido a usar Instagram? Não. Mas faça uma boa administração do teu tempo, porque você só tem 24 horas. Você pode aumentar as coisas que você quer fazer, mas o tempo nunca vai aumentar. Pelo contrário, no ano de 2022, a Terra girou mais rápido. Então, o tempo, na verdade, tem a probabilidade de ir diminuindo aos pouquinhos e cada dia mais se diminuir. Então, o que eu digo para você? Para você vigiar. E como é que você vigia? Conhecendo bem o Evangelho. Conhecendo bem a palavra do Senhor. Note que aqui no versículo 5, o diabo leva Jesus à cidade santa, coloca ele no pináculo do templo, e no versículo 6 ele diz, se você é o filho de Deus. Mais uma vez, Satanás questionando o quê? A filiação de Cristo. Conosco, ele faz diferente. Você é filho de Deus. Você já é salvo. Não precisa de tudo isso. Você já é liberto. Não precisa orar. Oração forte na sua casa. Ou forte, deixa eu colocar a palavra certa. Não precisa fazer oração expulsando demônios. Não, a minha casa é do Senhor. Meu querido, Jesus era o próprio Filho de Deus e Satanás pegou o corpo dele e transportou.
A sua casa é do Senhor. Satanás não entra. O certo seria não entrar. Mas todo mundo que está na tua casa é do Senhor? Tu não peca não? Tu não dá brecha não? Porque, meu querido, minha querida, se você não dá brecha, se você não peca, se você é impecável, se você... Minha amada, o que tu tá fazendo na terra? Meu amado, o que tu tá fazendo aqui? Porque era para você estar com os arcanjos, com os querubins, porque você é impecável. Não, meus amados. Sejamos nós humildes. Nós somos pecadores, falhos. Se não fosse a graça do Senhor, que todo dia nos dá o direito de nos prostrarmos diante dele e orar e falar com ele e dizer, Deus, eis-nos aqui. Senhor, necessitamos de ti, necessitamos do teu poder. Se não fosse Deus, meu querido, o que seria de nós? Se não fosse o Senhor, o que seria de cada um de nós? Deus é poderoso. Deus é maravilhoso. Mas nós precisamos vigiar e sermos humildes diante do altar de Deus e perante esta vida, para não cairmos em tentação. Com Jesus ele disse, se tu és o Filho de Deus, querendo mexer num possível orgulho que ele entendesse, ou que ele entendia que Jesus teria. Conosco, ele não precisa provocar. Ele só precisa massagear nosso ego. Ele massageia nosso orgulho. Você é filho de Deus. Para que tudo isso? Você está salvo. Tua casa está abençoada. As coisas estão indo bem. Precisa. Igreja, você tem dinheiro, vai para um restaurante. Eu ouvi um pastor dizer, um absurdo, mas a gente vive para ouvir muitos absurdos. É melhor comer uma pizza com a família do que ir para a igreja. Olha, depende, hein? Depende. Depende de qual igreja você está indo. Depende de qual igreja você está indo. Certo? Mas eu ainda digo para você. Eu quero só refrisar para você. O salmista diz, mas vale um dia no teu santo templo do que a vida fora dele. Então, meu querido, existem frases que podem massagear o ego, mas não são bíblicas. Elas podem ser a outra ponta da corda. Eu entendo que tem pastores e igrejas que assim, eles colocam um jugo pesado. Entendo. Mas não se combate um jugo pesado indo para outra extremidade dessa corda. Simplesmente abdicando e negando, se apostatando da fé genuína. Tem um equilíbrio. Mas vamos continuar a leitura? Vamos lá. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse, tudo isso te darei, se prostrado você me adorar. Olha só, agora o papo muda. Se tu és o Filho de Deus, você vai aceitar tudo isso. Sabe por que ele não usa a expressão se tu és o Filho de Deus? Sabe por quê? Porque Jesus combateu Satanás ali e ele combateu porque ele era o Filho de Deus. Se ele não fosse o Filho de Deus, ele não teria poder espiritual para combater Satanás. E agora, Satanás está apelando. Ele começa, olha, eu te prometo qualquer coisa. Esses reinos, a glória de tudo isso eu te dou. Se você prestar adoração a mim. Olha como Satanás, olha o nível que ele chega para levar uma pessoa a cair em tentação. Ele dá coisas. Promete coisas. Sabe, eu fico questionando, será que aquele momento gostoso que você teve com a tua família foi um momento proporcionado por Deus ou pelo diabo? Sabe, os reinos, a glória do reino é muito bom. Querido, os reinos, ser dono de todo, ser rei, dominar. O Império Romano por um bom tempo dominou muitos outros impérios. O Império Babilônico dominou por muito tempo muitos outros impérios. O Império Egípcio dominou por muito tempo tantos outros impérios. Quem não quer ser o topo do topo? Quem não quer ser o top do top? Quem não quer ter todo o dinheiro, todo o poder, toda a glória? Fazer o que quer fazer é muito gostoso isso. É perigoso, mas é gostoso. Mas olha só, eu aprendo aqui que Satanás está disposto a te dar. Sabe? Tem um acontecimento
existe um ocorrido que aconteceu que me chamou muita atenção. Que um homem e uma mulher que eram um casal. Eles não se entendiam. Por quê? Um era espiritual e o outro nem tanto. Então, não se entendia. Mas o que era espiritual, Satanás conseguiu apostatar ele da fé, tirar dos propósitos. Então, não conseguiu lançar ele ao pecado, mas tirou ele do foco, enfraqueceu ele. Usou até a própria Bíblia para enfraquecer ele. Ok. O outro não era tão espiritual, mas o que era muito espiritual também começou a fraquejar na fé. Aí, Satanás, os dois viviam em guerra. Satanás prepara uma situação para lançá-los ao pecado. Um propósito para tirá-los da igreja. E, por incrível que pareça, Satanás cria um ambiente emocional dentro de casa, onde naquele propósito os dois se uniram e ficaram muito bem para colocar em prática aquele propósito. E os dois se uniram. O cão e o gato agora têm um laço de amor para praticar o mal. Às vezes, Satanás faz o ambiente da tua casa ficar agradável quando isso custa a tua fé. Eu conheço muita gente que trocou a fé para ter um ambiente agradável dentro de casa. Eu conheço muitas pessoas que se apostataram da fé, que saíram dos propósitos de Deus para viver uma vida alegre, feliz. E vivem uma vida alegre, feliz, e vivem uma vida contente. E vive, porque eu vejo. Vive uma vida alegre, feliz. Calma, dá tudo certo. O armário tá cheio, passeia, tá realizando, tá conquistando. É até antagônico, né? Porque, às vezes, aquele que tá firme na fé tá no deserto, no jejum. E aquele que não tá tendo compromisso nenhum, tá lá na planície, comendo carne, se divertindo. Porque Satanás não tem problema em te proporcionar os reinos deste mundo, contanto que você se proste a adorá-lo. Só que se prostrar ao diabo e o adorar custa a nossa alma. Ela vai para o inferno. Mas, ainda que eu esteja negando o meu direito de se alimentar depois de 40 dias de jejum, para não me apostatar da fé, certamente, olha o que vai acontecer. Versículo 10. Então Jesus lhe ordenou: vá embora, Satanás, porque está escrito: adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a ele. Com isto, o diabo deixou Jesus, e eis que vieram os anjos e o serviram. Esses que podem estar no deserto, com jejum, sendo tentado, virá um tempo em que os anjos vão servir. Mas todos aqueles que se prostam a Satanás, que se prostam em adorar ao diabo, virá um tempo em que as suas almas perecerão no inferno. É o que diz a palavra do Senhor. Tu pode, de repente, não gostar. Nossa, que pastor, não está mais na moda pregar assim, meu querido. Não está mesmo. Mas a Bíblia diz: e o mundo vos odiarão por causa de meu nome. E o mundo vos rejeitarão. Rejeitaram a mim, rejeitarão a vós também. Eu não estou preocupado com a aceitação. Eu estou preocupado em alcançar a tua vida. Em ser um atalaia, um vigilante, e falar para você: o perigo está vindo. Deus quer abrir os teus olhos para você não cair na ladainha de Satanás. Para você não deixar os propósitos espirituais, ainda que o seu corpo se canse. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Minha vida não é a mais corrida do mundo. Não é. Mas que tem doído no corpo, tem doído no corpo. 6 horas da manhã, live. Meio-dia, esse horário aqui, palavra da tarde. 20 horas da noite, pode bem profético. 10 horas da noite, oração da noite. No sábado, oração à meia-noite. Fora a faculdade que eu ainda faço. Fora a igreja que eu administro. Fora meu jejum, minha oração particular que eu faço fora daqui, porque eu tenho que ter uma vida com Deus
fora da tela. Então, minha vida particular, fora, mulher, fora, filho, fora, mãe, amigos. Tem dia que o cérebro está esgotado. Esgotado. Mas o Senhor tem dado força. Agora, eu me esforço muito e tenho me esforçado muito para não deixar o meu compromisso na faculdade me remover do pó de bem. Mas também eu me esforço muito para não deixar o compromisso do pó de bem que eu tenho com vocês me remover do meu compromisso com a igreja, com a minha família, com o meu filho. Quantas noites aqui eu tive que ficar de madrugada com soldadinhos brincando com meu filho? Ele sabe. Quantas noites. Para quê? Para estar com ele. Ou seja, meu querido, não tem desculpa. O corpo vai sangrar, o corpo vai doer, mas você não pode deixar que Satanás te desaproxime da fé, dos propósitos e te leve a cair em tentação. Pelo contrário, ele ainda pode usar a palavra: use a verdade plena para combater a verdade deturpada. Certamente virá o tempo em que os anjos vão te servir. Deus não deve nada para ninguém. Aqueles que têm plantado com choro colherão com alegria. Você, mulher, você, homem, que tem deixado o teu joelho preto de tanto orar, que tem calado a boca dentro desta casa, aceitando até humilhação para poder dar testemunho do evangelho, que tem ouvido suportado o marido ímpio, torrando tua paciência, mas não tem deixado de ir para a igreja. Continue. Você jovem, eu tenho uma jovem na igreja. Eu tenho jovens e os pais não são cristãos e proíbem de ir para a igreja. É um absurdo. Proíbem, é uma perseguição religiosa. Proíbem, estão cerceando o direito de uma jovem, quase adulta, expressar sua fé. Colocam todo tipo de empecilho, cerceando, mas elas estão continuando firmes, estão padecendo, pagando o preço, mas estão continuando. Os anjos irão servir. A mão poderosa do Senhor há de realizar os propósitos. Esses que têm plantado com lágrimas, com choro, vão colher. Ah, que dia glorioso! Aqui o dia glorioso, o momento glorioso de Jesus foi quando os anjos o serviram. O nosso momento glorioso, o nosso maior ápice, o ápice do nosso momento glorioso será quando ele, o que venceu a tentação, vier aparecer entre as nuvens e dizer: vinde, minha igreja. E nós nos reunimos com ele entre as nuvens. O dia glorioso será o dia que, após o juízo final, adentraremos nos portões celestiais. O dia glorioso, meu querido, aquele dia onde todas as nações, eu também vou dobrar os meus joelhos e dizer: somente tu és Deus. O dia glorioso. O dia que os céus vão me servir. É com fé neste dia que eu e você devemos resistir todas as tentações. Satanás, ele fará tudo. Ele fará tudo para nos fazer cair em tentações. Mas aquele que tem o evangelho de Cristo e resiste firme com a guia do Espírito Santo, certamente não vai se permitir ser destruído. Não se permitirá se apostatar da fé para depois cair na tentação. Pelo contrário, resistirá, ainda que isso custe fome, sede, ser transportado, ser humilhado, não importa. Não importe o que custar. Tem um versículo que o apóstolo Paulo fala assim: na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Meu querido, pega o exemplo de Jesus, resista ao pecado, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Certamente, Deus fará grandes coisas por você, porque ele é Pai e não falha. Deus é fiel. Um abraço e guarde essa palavra no teu coração. Deixe o Espírito Santo
guiar a tua vida em nome de Jesus. Ah, já sei. É isso que eu quero te falar. Se inscreva no canal, ative o sininho, dê o seu like, faça um comentário, porque o canal só cresce se você nos ajudar a crescer.